interrogação quando a gente fala sobre o Brasil. O que isso impacta na nossa vida de todo dia? Quais são as consequências desse confronto? Estou dizendo isso porque o assessor especial para assuntos internacionais, o Celso Amorim, o embaixador Celso Amorim, ele afirmou que o mundo precisa se preparar para o pior. Uma afirmação muito forte. E ele se reuniu com o presidente Lula. Então, a gente vai saber mais sobre isso com o nosso repórter Igor Damasceno, direto de Brasília, com as informações. Bom dia, Igor. Bem-vindo ao Morning Show. Que afirmação forte é essa do embaixador, Igor? Oi, Fernando, bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham aqui na nossa programação da Jovem Pan. Pois é, o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, teve ontem uma conversa por telefone com o presidente Lula e o principal assunto foi justamente essa escalada do conflito ali no Oriente Médio, principalmente envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos. Ao dizer que o Brasil precisa se preparar para o pior, ele quis falar sobre esse conflito que não tem data para acabar e pode ainda envolver mais países. A gente sabe que quando um conflito armado ou mesmo uma guerra começa em outras localidades, isso pode gerar impactos econômicos também no nosso país. Tanto é que o preço do combustível já começou a aumentar depois da escalada desse conflito. Então, dizer que precisa se preparar para o pior é saber que esse conflito está longe de ser resolvido e ainda que isso pode gerar alguns impactos econômicos no nosso país. É basicamente esse o contexto da fala do assessor especial Celso Amorim. Na ligação telefônica, o presidente Lula ainda disse que quer se colocar como um mediador desse conflito. O presidente Lula, ele não tem defendido um lado, não tem escolhido uma bandeira. Inicialmente, ele condenou os ataques de Israel e Estados Unidos. Depois, ele acabou prestando solidariedade aos países que acabaram sendo impactados pela retaliação iraniana. E nas duas notas divulgadas pelo Palácio do Itamaraty, o Brasil tem afirmado que defende o diálogo e que isso pode acarretar na paz e que não é vantajoso para nenhum país deflagrar, então, a escalada desse conflito a cada dia. Essa é a posição do Brasil e é sobre isso que o presidente Lula conversou com Celso Amorim. Se colocar como um líder, como a autoridade de um país que defende o fim desse conflito e a resolução por meio do diálogo, acionando inclusive o Conselho de Segurança da ONU. Celso Amorim, ele inclusive tem trazido algumas orientações ao presidente Lula sobre falas oficiais. Então, por meio o pronunciamento do Planalto, o pronunciamento do governo federal tem funcionado somente por meio de nota divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores. O presidente Lula não tem falado sobre esse assunto em público, justamente porque tem sido orientado a analisar quais serão os próximos passos desse conflito e depois se pronunciar sobre isso. A ideia é que, por enquanto, o pronunciamento esteja concentrado somente no Itamaraty e, à medida em que esse tema vai ganhando novas proporções, aí sim o presidente Lula poderá falar sobre esse assunto. Mas o Brasil acompanha com preocupação grave, atenção para essa palavra, preocupação grave a escalada desse conflito e tem monitorado a situação de perto. Fernando. Obrigado, Igor. Exatamente, né? Um funcionário, um conselheiro com muita experiência internacional. É importante ouvir o que ele diz. Muito obrigado, bom trabalho para você aí em Brasília. Então, por outro lado, na visão aqui dentro do nosso país, o que acontece? O ministro da Fazenda, ou então o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se posicionou, também se pronunciou sobre o conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos. Ele diz que isso não deve afetar diretamente o Brasil, já que a nossa economia vive um momento sólido. Vamos falar de novo com a professora Bárbara Regina. Então, professora, a gente viu aí, né, um chanceler de carreira, um diplomata experiente, dizendo que a gente precisa esperar pelo pior. E o nosso ministro da Economia dizendo que não vai afetar. Estamos em um ano político, eleitoral. Como é que a senhora analisa essas duas declarações?
É o timing, né? Como foi falado pelos convidados, é o timing. Ano eleitoral muda muita coisa. Diferentemente da Europa, que está dividida, alguns países apoiam os Estados Unidos e Israel, outros países querem uma posição mais de direitos humanos, o Brasil segue uma tradição pacifista. Como sempre, o Brasil quer negociar, o Brasil quer uma posição pacifista nessa rodada de negociações que poderia ser iniciada hoje, se não houvesse esse conflito. Muito bem, ano eleitoral 2026 interessa que não haja um aumento da inflação. Como muito bem lembrado pelos jornalistas e pela bancada, o barril aumentou. Foi de $70, está no final da casa dos 80, vai chegar a $90 o barril. Você tem o gás na Europa, que aumentou em 50%. E você tem nada mais, nada menos do que impactos no petróleo, o preço, na malha aérea, no transporte marítimo, isso vai impactar o preço dos alimentos, o preço do ouro, o preço das moedas nacionais, o preço do dólar, ou seja, vai impactar a economia, vai impactar o bolso do cidadão, seja ele de qualquer lugar do mundo. Em ano eleitoral, isso atrapalha o plano do incumbente que tenta a reeleição. Atrapalha e também pode gerar mobilização da oposição. O ministro da Economia, que está de saída, ele já está dizendo, tentando acalmar os mercados, os eleitores e também a classe política nessa busca por uma reeleição, o partido que ele faz parte. Então, o que nós estamos vendo é que o ano eleitoral vai mexer muito com as narrativas. Uma coisa é a narrativa, outra coisa é a prática. A gente tem que ficar atento a isso. Muito bem, professora. Mas existe também a possibilidade do Irã, como uma medida de guerra, uma manobra de guerra, estrangular aquele estreito por onde passam 20% do petróleo do mundo. Aí o Estreito de Hormuz entra definitivamente nesse plano de guerra, né? Eu quero ver aqui a nossa bancada para discutir com a senhora também. Antes eu vou fazer um rápido break na rádio, na nossa rede de rádio.